Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Online Cast. Pessoal, o nosso podcast é patrocinado por pessoas e empresas da nossa cidade. Nosso podcast é um oferecimento de... Edinho Comunicação Visual. Quero mandar um grande abraço pro Edinho, né? Se precisar de dar um tapa aí na fachada da tua loja, do teu comércio. Adesivo, pessoal, tudo que você precisar fazer em adesivos, logomarcas ali, para você fazer e colar no seu ambiente, aí, no carro. Personalização de frota, tudo que precisar Tudo, é bem Edinho lembrado. Comunicação Visual. Pessoal, grande abraço pro Edinho Comunicação Visual aí, tá? Outro patrocinador nosso é a Tuti Aviamentos e Decorações. Show! O pessoal da Tuti aí que fez todo o nosso escritório aí, com cortinas do... Nossa, top, pessoal. Você precisar de... Cortina, tudo que for de questão de aviamento, costura, tudo que precisar, você encontra na Tuti. Tuti é o melhor Tapetes. lugar. O que você precisar no melhor lugar, você vai procurar na Tuti, pessoal. Não tem erro. Vai na Tuti que você encontra tudo para fazer a melhor decoração do seu ambiente. Seja em casa, seja na sua sala, seja empresa, tudo. Chega lá na Tuti, pessoal. Quero mandar um grande abraço para eles também. Pessoal, um abraço aí. Pessoal, também precisando aí fazer o seu puxadinho, né? Tá precisando construir ou dar uma reformada. Prédio. O que você precisar construir aí, seu puxadinho, seu baraquinho, sua área de festa, sua casa. Aonde? O melhor preço é onde? Melhor. Maronês. Maronês Artefatos aí de construção é lá no Maronês. Pessoal, chega no Maronês, fala com o Arthur, fala com a galera lá. Você vai ser muito bem atendido pelaquela galera lá. E também o melhor preço que todo mundo procura, né? É isso. Melhor atendimento. Não, há duas coisas que não há erro, né? Atendimento e qualidade e o melhor preço. Chega Tudo lá, junto, pessoal. Tudo no mesmo lugar. Que não tem erro. Precisou, deu aquela fominha, precisou tomar um café no meio da tarde. Aonde que tu vai, Marcinha? Eu acho que hora que é? Acho que eu vou ir também já, tá? Tá quase na hora. Quase na hora. Pessoal, é Arte Cacau e Cafeteria aqui em Ampere. Lembrando também que a Arte Cacau Chocolateria atende em pontos muito... Em todo o Brasil você encontra já chocolates da Arte Cacau, tá? Eles enviam para vários pontos do Brasil. A Arte Cacau Cafeteria e a Arte Cacau Chocolateria. Precisando fazer aí, final de ano, fazer toda a área de Arte Cacau, o pessoal desenvolve produtos top pra vocês lá, pessoal. Arte Cacau e Chocolateria não tem erro, o melhor chocolate que existe. Pessoal, precisando também aí vestir a sua criança, o seu bebê, é lá na Benja Kids, a melhor loja de Ampere e região, no que há e quesito de... Roupas infantis. Roupas infantis. Pessoal, precisou de um presente pro afilhado, tudo, final de ano. Chega lá na Adri com Beija Kids lá, pessoal, que não vai ter erro. Você vai ser aí lá com muito bem a criancinha vestida lá. Não tem erro, pessoal. Chega lá na Adri Beija Kids. Precisou de roupa feminina, onde que procure em Ampere? Na Bela Chique Story. Isso aí, a loja da Ju. Qualquer coisa, só procurar o @Bela Chique com Q, que ela envia também e entrega na casa. Só mandar mensagem pra ela que ela já separa as peças pra vocês, ó. E vai corendinho levar pra você na sua casa, você prova e já sai um brick bem feitinho lá, né, Ju? Grande abraço pra Ju aí, pessoal, da Bela Chique Story. Pessoal, lembrando, loja Romanas de Realeza e região, tá? O que você precisar na parte de móveis, eletrodoméstico, decoração, tudo que você precisar para sua casa. É só chegar lá na Romanos lá, vai ser muito bem atendido. Quero mandar um abraço pra Ana. Ana, um abraço aí, ó. Pessoal que precisar de móveis, chega lá na loja Romanas em Realeza, que tem tudo pra você lá. Mais um patrocinador nosso é o Grupo RJ Cima. Isso. Mexem com toda a área que você precisar em construção e agronegócio. Inclusive, o nosso escritório, quem fez o projeto foi a Camila Cima, né? Sim, quero mandar um grande abraço pra Camila, que deixou esse escritório lindo, esse ambiente que você está vendo aqui, foi através da Camila, pessoal. Grande abraço aí pro grupo RJ aí, ó, Cima. Pessoal, precisando dar um trato aí no seu sorriso, assim, ó, como o meu, como o do Samuel aí. Colocar aquele aparelho. Tudo. O que você precisar na área de odontologia, é só chegar lá na Decarlo Odontologia. Você vai ser muito bem recebido lá pela doutora Franciele, pela doutora Monique, que você vai ser muito bem atendido pelos melhores profissionais que tem em Ampere e região. E também na área da saúde, se você precisar fazer algum exame laboratorial, aqui em Ampere a gente tem o AIMA. E tem novidade, né? Laboratório de Análise Clínica. E tem novidade, eles fazem coleta na casa. Na sua casa, pessoal. Você não precisa nem sair de casa. Olha que comodidade, né? Isso aí. Não precisa mais nem sair de casa. Eles vão até você, fazem a coleta, volta e tudo na praticidade hoje de você no seu conforto da sua casa, pessoal. É lá do Laboratório AIMA. E em Ampere, precisou de celular ou algum acessório eletrônico, aonde você vai? Pessoal, o pessoal da Megacell, pessoal, não tem erro. Não adianta você correr pra lá e correr pra cá. Vá direto na Megacell, que não tem erro. Lá você vai ser muito bem atendido. Preço bom, qualidade. Preço bom, qualidade. E eles entregam. Precisou, só chamar lá no Instagram,
que o Jacob sai correndo pra entregar na sua casa lá, eles pessoal. levam na porta da sua casa. Então não tem erro, pessoal. Não fique correndo pra lá e pra cá. Vá direto na Mega Sell que não tem erro. E personal, falou em personal Ampere, qual que é o nome? É o cara do Queima Intensa? Quem que é? É ele mesmo, Lucas. Lucas Stachels, personal, pessoal. O cara faz um trabalho perfeito com a mulherada de Ampere, hein, Isso Samuel? aí. Eu queria que ele abrisse vaga até pro masculino, né? Fazer um queima Estamos intensa. precisando. Estamos precisando. Lucas, um abraço pra você. E, pessoal, quem precisar queimar sua gordura aí em Ampere, é só falar lá com o Lucas Stachels, personal. E um dos nossos patrocinadores também é o Luiz Guilherme. O que ele faz, Marcinha? Pessoal, desenvolvimento pessoal, empresarial. Vai lá no Instagram. Grande empreendedor aqui de Ampere, né? Isso, vai lá no Instagram dele, arroba. Eu evoluo sempre. Pessoal, vai lá, dia a dia ele tá abrindo caixinha de perguntas para tirar sua dúvida empresarial ou pessoal. O cara é fera, lançou um livro agora, o Novo Rico. Isso aí. Que tá sendo um estouro, pessoal. Quero mandar um grande abraço para ele. A gente direto tá fazendo umas consultas com ele lá na caixinha de perguntas. Então, pessoal, aproveita. Consultoria gratuita. Consultoria gratuita com os grandes empresários de Ampere, pessoal. Então vai lá, pessoal, lá no Instagram, arroba eu evoluo sempre. É isso aí. Marcinho, bora para mais um episódio? Pessoal, bora para mais um episódio, vai. Já deixa seu like aqui. Meu muito obrigado a todo esse pessoal que patrocina o podcast, que é muito honroso aí, gratificante, tá, pessoal? Bora para mais um episódio. Valeu. Fala, galera! Boa noite, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aí, o super live. Olha, hoje a gente trouxe alguém aqui da internet, hein? Alguém que manja aí no Marketplace, hein, Samuel? O cara é fera em consultoria para Marketplace. Ale, ó, já vamos pegar as dicas aqui para comprar. Então, galera, ó, vamos apresentar para vocês aqui, ó, Bruno, falar do bicho velho aí, ó. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Capaz, nós que agradecemos a oportunidade. Vocês, compartilhar com a galera um pouco mais sobre esse mundo de Marketplace e vamos fazer acontecer. Bora. Bruno, conta um pouquinho da nossa história, onde é que você nasceu, como é que você tá aí no mundão, família... Eu nasci em Rio do Sul, uma cidade próxima a Blumenau, Santa Catarina. Fui criado no interior de São Paulo e com 16 anos voltei para Rio do Sul. Na época eu voltei para morar numa casa cedida pelo meu avô. É engraçado que meu avô na época ele já tinha namorada. Minha avó faleceu e daí ele não esperou muito tempo. Começou a namorar, daí eu me lembro até hoje, que quando eu falei pra ele, vô, posso morar com você e tudo mais, ele falou, pode, mas eu não vou morar com você. E daí, basicamente, ele cedeu pra mim morar lá e eu fui com 16 anos pra Sul Sul. Lá em Rio do Sul... De São Paulo. No Veio interior de São Paulo... Veio para Rio do Sul. Diferença de quantos mil habitantes, mais ou menos? É que, na realidade, eu morava no interior de São Paulo. Uma cidade chamada Itapeva. Próximo de Itaberá. Então não era muito diferente em relação ao tamanho da cidade. Sim. Mas com certeza a cultura é bem diferente. Eu particularmente nasci em Santa Catarina, então eu amo a região e tudo mais. E me sentia distante. Eu falei, pô, quero voltar, quero seguir a minha vida, realmente criar mais responsabilidade morando sozinho. Em Santa Catarina? Foi escolhido. Isso com 16 anos. Com 16 anos. Eu estava curioso aqui, saber que idade você tem. 26. 26, viu? Olha só. Falei que não dava os 30? Pois é. Nós tava falando aqui, o Samuel falou, tem 30? Eu falei, olha, que acho que não. É novo, Vou levar como elogio isso daí, tá? Não, tipo assim, a gente fica olhando, nós somos novos na internet, mas, pessoas que particularmente já estão na internet, já estão mais longa idade, já estão acabados, já estão careca. Tá careca de saber. De saber a internet, né, cara? Mas é engraçado que o tempo, ele é muito relativo em relação à sua intensidade. Então, eu vejo pessoas que trabalham há 30 anos com venda online, mas elas não têm a intensidade que eu tive. Eu comecei a trabalhar com venda online há 9 anos. Lá na cidade de Rio do Sul tem uma holding chamada Magamob. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa holding. Na época eu entrei para vender um sistema que basicamente fazia um trabalho que na época assim era algo bem... Era quase que a galera, ninguém sabia que existia isso. Era inovador. Super inovador. Basicamente a ferramenta, na época, ela acompanhava as mercadorias que eram enviadas pelos correios. Se ocorresse algum atraso, a ferramenta solicitava indenização automática. E basicamente o contrato dos correios na época dava essa possibilidade, né, de pagar a indenização caso ocorresse atraso. E bom, cada 11 envios do correio, né, 12 atrasava. Então, basicamente, eles pagavam indenização praticamente de todos os envios. E a mercadoria ainda chegava? A mercadoria ela chegava atrasada, daí a empresa ela contratava essa ferramenta para fazer esse estudo do histórico de envio. E, basicamente, ela fazia uma análise do histórico de 90 dias.
Então, basicamente, eu entrava em contato com as empresas falando, viu, posso analisar o seu histórico de 90 dias pra gente recuperar uma indenização que você pode receber? Daí, obviamente, a pessoa falava sim. E a indenização voltava para a empresa. Voltava pra empresa. E você ganhava uma porcentagem. Exatamente. Porra, o correio pagava... Que sacada. Incrível, né? Inclusive, tinha outras empresas no mercado que começaram a fazer esse trabalho, até que eu sou um cara que eu amo o lado comercial. Então, eu fechei com grandes empresas, Multilaser, Sony, e no final das contas, toda a logística reversa desses caras estava sendo pago com as indenizações que eles estavam recebendo. E daí o que acontece, o governo olhou e falou, caramba, a gente vai quebrar o correio, vamos ter que mudar as regras. E é engraçado porque eles mudaram uma palavra no contrato e mudou toda a interpretação dele. Caramba. Eles mudaram de prazo de entrega, porque prazo você promete, eles mudaram para previsão de entrega. Previsão pode ocorrer mudanças. Uhum. E essa mudança fez com que Acabou a alegria. Acabou. Pra ser... Realmente. E daí, basicamente, a empresa, a holding, ela teve a oportunidade de fazer adaptações no sistema, mas por escolha da direção, acabou fechando. Putz. E eu não fiquei desempregado. Na realidade, eu fui trabalhar, tive uma oportunidade imensa de trabalhar com o diretor da holding de tecnologia, e eles tinham uma plataforma de e-commerce. Aí sim que, de fato, eu entrei com os 2 pés nesse mundo de e-commerce. Porque até então, eu vendia uma ferramenta que trabalhava para os e-commerces, mas atuava especificamente no setor logístico. Quando essa empresa ela terminou, eu tive a oportunidade de trabalhar numa plataforma de e-commerce. Então, a plataforma de e-commerce... O Magazord. O Magazord também é do mesmo grupo da Magamob, que era a holding onde eu trabalhava. Então, eu saí de uma unidade de negócio e fui para outra. Nessa oportunidade de ir trabalhar na holding, eu tive a felicidade de trabalhar com o diretor que fundou a empresa. Putz, grilo. Incrível. Inclusive, eu vejo que foi plantado a sementinha ali de realmente entrar de cabeça nesse mundo. E para eu conseguir vender a plataforma, e acho que todo mundo, né, que realmente domina a venda, tem que dominar o que é o produto, dominar as perguntas, as dores. E daí foi a minha faculdade. Tudo, né? Foi a minha faculdade ali. Se apaixonou. Mundo, foi um mundo sem E até volta. os 16 anos ali, você trabalhava com o quê? O que você fazia? O meu primeiro trabalho lá em Rio do Sul, até engraçado, né? Foi muito boa essa pergunta, porque todo mundo vê a internet, mas não vê o passado antes, né? Mas pra falar a verdade, eu fui embora com 16 e daí minha mãe me deu R$300. Inclusive, eu me lembro que eu fiquei muito envergonhado, porque, poxa, R$300 era grana na época, 10 anos atrás. Mas esses R$300 não durou um mês, cara. Daí eu falei mas se assim, durou mais que 15 dias, já tá bom. Tá felicidade, né? Porra. Mas literalmente comendo miojo e água. Mas sobrou, ficou R$300. O primeiro mês sobrevivi. Daí no segundo mês eu falei, cara, será que eu vou pedir dinheiro pra minha mãe? Mas eu já tinha pedido pra ir morar com meu avô, então eu me senti mal. Daí eu fui na rua, fui pedindo emprego, e daí surgiu uma oportunidade de trabalhar de garçom numa pizzaria. E o destino, ele sempre conspirou a meu favor. Nessa época, quando eu trabalhava de garçom, eu mal sabia, a pizzaria era longe de casa, mas o dono da pizzaria morava na mesma rua que eu morava. Então ele me dava carona todo dia, e daí eu também não gastava porque eu ganhava pizza de lá todo dia. Então eu comecei a guardar mais dinheiro. Não gastava com comida, né? E pizza, velho? Nossa. Nessa época eu estudava de manhã, né? Eu fui com 16 pra lá, então eu estudava de manhã, à tarde fazia técnica de administração e à noite trabalhava na pizzaria. Como eu vim de São Paulo, a rotina era bem corrida, então não mudou muito do que eu já tinha de rotina. Mas ali, basicamente, foi incrível, porque eu fui embora com pouco dinheiro, então eu aprendi a valorizar muito isso. E eu fazia um técnico de administração, quando eu me formei em técnico de administração, que surgiu a oportunidade de trabalhar na holding de tecnologia. Encaixou certinho. Foi mão na roda. Inclusive, na holding em si, eu fiquei basicamente trabalhando 2 anos e pouco, quase 3 anos. E eu trabalhava de atendente comercial. Eu não era um comercial porque o comercial ganhava mais. Então, eu era titulado como... Era o antes do comercial. Esse cliente tem potencial para ir tal destino. Quase uma qualificação mesmo do lead, né? Do cliente. Mas, ao mesmo tempo, como eu gostava muito do comercial, eu fazia já tudo. Pessoal, o lead que nós falamos é o cliente, tá? É o contato do possível cliente. É o contato do possível cliente. Esse é o lead que nós usamos, né? O dialeto aí nosso é o lead, né? Mas é o cliente, é a pessoa que vai comprar.
Exatamente. E daí, como eu estava prospectando inúmeras empresas, eu basicamente encontrei uma empresa que era da mesma cidade. E daí, ele viu que eu dominava esse mundo de vendas online, de plataforma, e falou, Brunão, você não quer ver meu gerente comercial? Eu falei, caramba, porra, de atendente comercial para gerente comercial, é incrível. E daí foi onde eu me vendi, saí de uma holding de tecnologia, que eu ganhava um fixo baixo, mas um variável representativo. Mas o ponto que, quando eu vendi essa plataforma, ela tinha um ticket muito alto. Ela tinha um custo de setup em torno de 50 mil e tinha uma mensalidade bem alta, assim, então não era qualquer empresa que iria fechar. Então eu já estava percebendo uma dificuldade maior de fechar clientes, e daí surgiu essa oportunidade de atuar de gerente comercial nessa empresa que é de móveis. E, inclusive, essa empresa eu conheci porque eu estava querendo vender para esse cara. E daí ele falou, cara, você domina isso daí, você não quer trabalhar de gerente comercial? Eu falei, pô, legal, vamos entender. Pra gerente, né? Vamos entender como que é essa proposta. Daí a proposta, ela era praticamente o dobro do que eu ganhava fixo, mas eu não ganhava variável. Eu falei, cara, né, gerente comercial eu vou. Vamos nessa. Inclusive, era uma empresa que ela era bem jovem, então a pegada, assim, era incrível. Da estrutura da empresa, a gente jogava CS lá, a gente fazia Cuba no final do dia. Então, cara, eu tava no paraíso. O CS levava uns 4, 5 computadores em cima da mesa ainda. Não, era incrível, eu ia só pra jogar. E daí, basicamente, nessa empresa, ela trabalhava com móveis e eles tinham e-commerce, mas eles também atuavam em marketplace. E aí foi a primeira vez... os móveis no marketplace. Exato, o marketplace é o shopping online, né? Mercado Livre, Americanas, entre outras. E daí, basicamente, eu entrei para ser o gerente comercial pensando que eu ia atuar no e-commerce. Porque como eu já vendia plataforma de e-commerce, era um mundo que era a minha realidade. Mas daí eles me mostraram que existe um outro mundo chamado marketplace. Eu falei, poxa, mas o que é um marketplace? O que eu vou fazer? Qual que é a diferença entre e-commerce e marketplace? Excelente. Fazendo uma analogia, o marketplace é uma espécie de shopping, né? O shopping tem muito tráfego, mas tem muitos vendedores ali dentro. O marketplace, ele é uma espécie de shopping online. A loja física, ela é o e-commerce. Então, diferente do shopping online, ela não vai ter tráfego. Você vai precisar colocar em uma localização que tenha esse tráfego. E no online, basicamente, você não coloca onde você tem tráfego. Você cria esse tráfego. Então, o e-commerce é basicamente sua loja própria. E o marketplace é sua loja dentro do shopping online. Tá? Basicamente, ambos têm um potencial enorme para explorar, só que são estratégias distantes. Você entra já tendo tráfego, mas consecutivamente tem muita concorrência. O outro, você não tem tráfego, não tem tanta concorrência direta, mas basicamente você tem que fazer o tráfego. Sim. Né? E daí, nessa época, eu tive a oportunidade, foi a primeira vez que eu fui trabalhar com o Mercado Livre, que é hoje o maior e-commerce, né, da América Latina, que é um marketplace, mas eles denominam e-commerce pelo modelo de negócio. E daí eu me lembro até hoje, cara, eu coloquei no meu celular a conta do Mercado Livre e recebi as notificações do você vendeu. Eu comecei a ficar viciado nisso. E eu tinha a responsabilidade de gerenciar... Pensa num vício gostoso, é igual nós quando faz lançamento, né? Quando faz lançamento dá aquele boom e começa... né? O plim-plim da moedinha, nossa, maravilhoso, né? maravilhoso. Isso é super motivacional. E basicamente eu gerenciava as contas dele no Mercado Livre, ele tinha mais de uma conta, e a minha principal atividade era gerenciar os anúncios, responder pergunta, e como eu era muito bem tratado, eu sempre fui um intraempreendedor, então eu sempre tratava como a empresa fosse realmente minha. E daí no final das contas, essa empresa, ela continuou crescendo, só que em determinado ponto ela começou a entender que ela estava tendo problemas na área logística. Inclusive, ele vendia móveis e hoje um dos maiores custos de uma operação de venda online é a logística. E basicamente, exatamente. Eles começaram a entender que eles estavam tendo erro de tabela de frete. Então, eles estavam cobrando algo, mas ele estava recebendo outro. E esse algo que eles estavam recebendo era menor do que eles estavam pagando. E no final das contas, a empresa ela quebrou.
Putz. E daí, como eu era gerente comercial, eles começaram a cortar algumas pessoas. E essas pessoas foram as pessoas que ganhavam mais. E eu tava uma das que estavam ganhando mais ali. Nossa. Mas eu falo que o destino, ele me deu um limão, eu fiz uma limonada. Porque como eu já tinha trabalhado com uma pessoa dentro da holding de tecnologia, que depois saiu e criou um outro e-commerce, eu rapidamente saí de um e-commerce para outro. E nesse outro e-commerce, é um e-commerce de beleza e cuidado pessoal. A mulher era uma mulher que era gerente da empresa, era diretora, e o marido dela tinha uma empresa de educação. E daí ele basicamente fazia esses treinamentos de Photoshop, treinamentos de Corel, treinamentos de atendimento de administrativo. Sim, Sabe era assim? aquelas escolas físicas, assim, que dá os treinamentos. Exatamente, aquela que aqui na vai Perna atrás, tem uma, que vai basicamente nas escolas Isso. falando, ó, vamos educalizar Viu? Essa vocês pro galera ganhou muito mercado. dinheiro, né? Muito, Essa muito. galera ganhou muito dinheiro. Nossa, velho. Os caras foram pioneiros na questão de vender cursos, né? Exatamente. Hoje, vamos supor assim, hoje a gente, do lançamento, na nossa região, a gente é pioneiro, Uhum. né? Mas essa galera que fez essas coisas Eles antigamente... desbravaram. Desbravaram o Desbravaram. mundo e ganharam dinheiro, né? Muito. Porra, velho. Inclusive, uma das estratégias para eles ganharem bem é basicamente eles contratarem professores que também são um nível mais barato. Uhum. E para eles formarem esses caras, basicamente eles davam um curso, né? E como eu estava trabalhando de gerente comercial, eu já estava ganhando bem. Quando eu recebi a proposta do outro e-commerce, a mulher falou: olha, Bruno, você realmente estava ganhando muito bem lá. E eu não consigo te pagar isso aqui, mas eu consigo te pagar metade disso e te dar um curso também. Inclusive, é uma das atividades que eu quero que você atue aqui dentro, que é basicamente não só cuidar da conta do Mercado Livre, dar auxílio pra gente na conta do Mercado Livre, mas também cuidar da nossa rede social. Então, fazer os posts de social media e tudo mais. E ali, literalmente, foi o limão, ele virou uma limonada. Porque eu vi que eu gostei de trabalhar com criação de arte. De conteúdo. E daí no final das contas, claro, depois eu percebi que é muito chato também, porque o pessoal sempre pedia pra atualizar, eu falava, não. Muda isso aqui, coloca essa nuvem pra cá. Eu demorei, tipo, horas pra fazer, o cara falou, não tá bom, não faz tudo. Nossa, é bem isso aí mesmo. Mas na época, eu tinha, de certa forma, era uma oportunidade, eu não ia dizer não a ela. Sim. E daí, eu percebi que eu tava gostando e tava funcionando. Eu falei, poxa, acho que eu vou começar a divulgar que eu posso fazer logo. Porque tava numa época também de muita gente comprando, basicamente ganhando dinheiro Com logomarca. com logomarca. Então eu falei, poxa... Isso foi em que ano? Cara, foi há 7 anos atrás. 2016? 2016. E foi numa época assim que, tipo, a internet tava começando a dar um boom. Inclusive, naquela época que eu já era da holding, eu ligava para as pessoas e daí eu já percebia, poxa, realmente o e-commerce ele vai bombar e é questão de tempo mesmo para isso explodir. Mas no aspecto de logo ali, eu vi um novo mercado. Um mercado que não necessariamente eu atendia os vendedores online, mas sim físicos. Uhum. Então eu comecei a pegar pessoas indicando para eu fazer logo, pessoas indicando para eu fazer cartão de visita. E daí eu ganhava 200% em cima, né? Fazia logo, mandava o pessoal imprimir, vendia. E daqui a pouco o negócio ele começou a ganhar tanto estrutura que eu falei, pô, tem que começar a colocar nome nisso. E daí que nasceu o meu primeiro projeto chamado BD Design. E a BD Design, ela basicamente, ela começou a falar mais alto do que o Bruno em si. Os clientes começavam a correr atrás de mim. Inclusive, como o pessoal da escola viu que eu tava ganhando mais dinheiro que a escola? E nesse meio tempo, você ainda estava trabalhando na outra empresa. Tava trabalhando nela. Inclusive, eu fui gênio, porque o que eu fiz? Eu criei a BD Design e eu coloquei esse cliente, que essa empresa que eu trabalhava, como meu primeiro cliente. Então, o meu portfólio era as artes que eu fazia pra eles já, além das outras logos que eu tava pegando pra fazer, entendeu? Gênio. O cara tava trabalhando, precisava do seu serviço. O que eu vou fazer? Vou colocar meu portfólio, velho. Útil ou agradável. Exatamente. E daí era bom porque durante a rotina de trabalho eu focava em fazer as coisas pra eles. E depois, fora do horário de trabalho, eu vendia os trabalhos freelancers e usava eles como referência.
E daí, inclusive, nessa época, eu também tive a oportunidade de trabalhar de professor de design. Então, eu dominava, o pessoal falou, Mas pô... sem faculdade nenhuma, só Sem faculdade curso, nenhuma. né? Dentro da escola Dentro da do marido escola, da mulher. exatamente, mas nunca com uma turma muito grande. Sempre o trabalho assim, você vai fazer um personalizado, então eu vou te dar um professor para te dar uma atenção extra. E eu me lembro que sempre aparecia pessoas com muita dificuldade, porque quando a pessoa ela contrata um plano de treinamento personalizado, ela basicamente tem uma dificuldade maior do que as pessoas que vão em grupo. Então é pessoas que, por exemplo, eu já peguei pessoas que tinha problemas, né, até fugiu o nome agora. Problema de atenção. Não consegue. Exatamente, problema de consegue atenção, ou pessoas que são muito velhas, que daí realmente tinham maior dificuldade. Isso foi muito importante para eu aprender a realmente ter uma resiliência maior para transmitir o conhecimento. E quando eu tomei a decisão realmente de empreender, o destino ele conspirou a meu favor. Porque da BD Design surgiu uma oportunidade de uma aceleradora comercial. E daí eles olharam para minhas raízes. Não, o que o Bruno tá fazendo agora, mas o que ele fez até então? Então eles viram que eu já tinha trabalhado em holding de tecnologia, já tinham visto que eu estava trabalhando em plataforma, tinham visto que eu trabalhei nesse ramo de marketplace. E daí a aceleradora comercial ela me fez uma proposta para eu abrir um MEI e trabalhar com eles e fazer implementação de indústrias dentro do marketplace. Daí apareceu a primeira oportunidade de eu realmente fazer um trabalho mais estruturado dentro da área de marketplace. Daí, como eu já estava, bem desgastado de tanta atualização que eu tinha que fazer, eu falei, não, eu gostei, mas acho que foi uma fase, deixa essa fase para trás, vamos passar para frente. Aí que eu transformei a BD Design em BD Consultoria. Que daí você começou a prestar consultoria para outras empresas entrarem para o marketplace. Exatamente. E a aceleradora, ela tinha um perfil de atender só indústria e importador. Então eu pensei, poxa, vou sair dessa empresa de e-commerce que eu trabalhava, vou deixar de lado o meu projeto chamado BD Design e vou realmente entrar de cabeça na aceleradora. Eles me deram uma oportunidade de implementar uma indústria que fica em Santa Catarina também. E eu consegui transformar essa indústria em loja oficial no Mercado Livre. Quando aconteceu essa conexão, o Mercado Livre entendeu que eu era um cara que estava fazendo esse trabalho de consultoria. E como eu já estava crescendo ali dentro da aceleradora, eles passaram mais clientes para mim. Então, quando eu comecei a conversar com o Mercado Livre, eles viam que eu falava sobre vários clientes. E daí ele falou, poxa, é engraçado porque você está fazendo um trabalho que a gente já faz fora do Brasil, que é de consultoria certificada. E a gente vai trazer isso aqui para cá. E daí você virou um... Daí que um consultor. Tá bom pra tu ou não? Tá bom pra tu ou não? Com 26 anos. Na realidade, isso aconteceu... Eu abri a empresa, eu fui trabalhar na aceleradora Em comercial. 2016, ele abriu a BD Designer. Ó. Daí, basicamente, há 4 anos atrás, que daí, de fato, eu formalizei o negócio. Daí... Você contrato com o Mercado Livre e tudo. Não, daí, basicamente 4 anos que eu abri a BD Consultoria para atender a aceleradora comercial. Eu atendi a aceleradora comercial por volta de 1 ano e pouco. E daí, em 2020, que o Mercado Livre, ele basicamente apareceu com essa oportunidade. Inclusive, começo de pandemia? Isso que eu ia falar. Porra, velho. Bem no começo da pandemia. Eles já tinham uma previsão que o mercado ia ter um boom de crescimento e eles tinham que agir de forma rápida para que eles dessem suporte aos vendedores para que eles pudessem explorar ao máximo esse boom de crescimento. E foi incrível, porque foi em plena... Eu comecei esse namoro com eles no início do ano, mas de fato mesmo, quando eu fui certificado, foi em maio de 2020. No mês seguinte, cara, eu já estava assessorando mais de 1 milhão em vendas dentro do Mercado Livre. Nossa, velho. E foi muito rápido, porque o que acontece? Quando eu saí da aceleradora comercial, porque para eu atuar com a minha empresa em parceria com o Mercado Livre, eu tinha que tomar uma decisão muito difícil, que é sair da aceleradora comercial. Porque eles tinham um posicionamento que eles só atendiam indústrias. Então eles não queriam atender vendedores menores. E basicamente saí da aceleradora, então eu perdi todos os meus clientes, como eu era MEI, saiu com uma mão na frente e outra atrás. E eu tinha um capital já guardado, falei, cara, com esse capital eu sobrevivo 3 meses. E o Mercado Livre bateu na minha porta, falou, Bruno, eu tenho 10 potenciais clientes, leads, para você entrar em contato e fazer a sua proposta de consultoria, ok? Eu falei, não, perfeito. E daí eles falaram assim, se você fechar esses 10 clientes, é bem provável que a gente passe mais. Então, a meta tá dada.
Eu abracei, eu falei, cara, como é que eu vou fechar esses 10 clientes? E não tinha margem. Não Era tinha. 10 leads para Era 10 10, fechamentos. exatamente. 10 leads. Era uma meta. E, Pô, mas a gente inclusive- pensa uma meta de, tipo, 10 de 1 milhão, vamos supor, né? Uhum. Numa Porra. lista grande de É leads. alcançável, né? Mas olha é que louco, Só que porque- eu acho que ele deve ter indicado, ó, vamos dar esses 10 ou não. na realidade, como que funcionou? Eles passavam esses 10, se eu fechava esses 10, eu tinha a possibilidade de ganhar mais leads. Então, a minha estratégia foi ligar para esses caras, ser bem humilde em falar, ó, eu tô começando, eu tenho isso de experiência, posso prestar um serviço para você de 3 meses, se der certo você me contrata? Todos eles fecharam. 3 meses. Cara, 3 olha meses de teste, só. deu pro Não, cara. não, mas É, tá, não. Eu Mas aprendi da estratégia lá atrás da operação lá do frete. Quando você vende uma proposta de valor que a pessoa ela é irrecusável, ela Quem vai. que vai recusar, né? O cara chega e fala, vou aumentar tuas vendas, vou te ajudar nisso. só que Vou uma fazer coisa teu negócio assim. escalar. E 3 meses de graça? E outra, os caras. Eu também fui vendedor. Uhum. Eu amo ser vendedor. Só que eu sempre fui aquele vendedor amigo. Que aconteceu, Uhum. aconteceu com você. Você foi humilde em falar, ó, é assim, assim, assim. Uhum. Quando hoje você é o vendedor, assim, se você usar muito de cara, o cara não vai fechar É com você. verdade. Ele não vai comprar. Ele sabe que você tá usando papinho de vendedor. Uhum. Já espanta o cara, né? É isso aí. Agora, se você usar humildade, ser sincero com a pessoa, ó, é assim, assim, assado. Ser transparente, não mentir, eu acho que isso abre portas. É isso aí E mesmo. o que acontece? Basicamente, eles me deram esses 10 clientes, eu fechei os 10 clientes e, como prometi, eles me passaram mais. Daí eu falei, poxa, funciona essa estratégia, cara. Me passaram mais 3. Fechei os outros 3. Daí me passaram mais 4. Fecharam mais outros 4. E começaram a me passar. Por isso que de um mês para outro, realmente, a gente saiu... Eu tinha base no início, eu indiquei 3 clientes para entrar como certificado, né? Eles tinham um GMV, que é faturamento, de 150 mil. Então, de 150 mil, eu passei para 1 milhão nessa estratégia. E, cara, continuou crescendo. O negócio começou a fluir muito bem, até porque eu percebi que estava funcionando e essa galera, eles estavam virando case de sucesso. Então, eu tava usando esses cases de sucesso para Argumento, divulgar pra e vender falar, pro olha só, próximo. eu não só tô começando, mas olha só, esse cara começou mês passado, olha o quanto ele tá aumentando de venda. Mostrar o faturamento. E graças a Deus, em 2020, cara, a gente terminou o ano assessorando mais de 4 milhões por mês. Porra, velho. Que top, cara. Maravilhoso, né? Nossa. Primeiro velho. ano. Primeiro ano. Inclusive, no ano de 2021 foi o ano que eu descobri um pouco mais do porquê eu tava trabalhando tanto. Porque eu tinha saído da aceleradora, mas era por alguma coisa que ainda não estava tão claro para mim, que era o propósito realmente da BD existir. E o propósito é ajudar a desenvolver pessoas e negócios através da internet. E refletindo sobre esse propósito que é muito forte, eu falei, cara, uma consultoria só não vai dar conta. E, inclusive, o ponto é que também, quando você presta um serviço de graça, e no primeiro ano, o cara falava assim, Bruno, preciso carpir um lote. Eu falei, caramba, perfeito, é isso mesmo que a gente faz aqui. Daí, Primeiro eu vendo, depois eu resolvo. Exatamente. É. Daí em 2021, para eu realmente criar uma valorização desse serviço, eu tive que pontuar. Eu falei, ó, agora a consultoria a partir de 2021 só vai atender seller de determinado tamanho. Então eu posicionei ela falando que ela só iria atender sellers que faturavam mais de 50 mil. Porque eu percebi, fazendo muito trabalho de graça em 2020, que o cara que é muito pequenininho, ele também não está preparado para uma consultoria de aceleração. Ele tem que realmente Ele não ir tem para um suporte, meio de pá. educação. Inclusive, se ele tem o pouco dinheiro que ele tem, cara, não contrata uma consultoria. Compra produto. Que é isso que, de fato, vai fazer ele aumentar Aumentar a as vendas. Porque nada adianta ele saber tudo se ele não tem o principal, que é produto, É. né? Então, basicamente, em 2021, eu tive esse posicionamento falando, ó, agora a BD Consultoria, ela só vai atender seller que tem a medalha Gold, né, o Platinum, que são sellers que faturam no mínimo mais de 50 mil. E para não dizer não para essa galera, eu criei uma empresa de educação online, que inclusive é a BD Academy, que é a nossa porta de entrada hoje para educalizar esses vendedores e preparar eles para a consultoria de fato. E tem muito lead ali? Nossa, demais. Hoje a minha base de lead tem mais de 8 mil 8 leads. Dá pra Daí fazer um você bom entra em trabalho. contato. Eu já me cresce os olhos, não sei se o teu, Samuel. Dá Nesse pra- último lançamento do expert nosso aqui, a nossa meta era 4 mil leads, a gente Aham. captou 8 mil e pouquinho, né? 8.800. 8.800. Parabéns. Em questão de 30 dias, acho. 30 dias. Isso Quem cresce sabe, os sabe, hein? né? Galera, quero mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, tá? Hoje aí, ó, patrocinando Megacell. Precisando de celular, pessoal, chega na Megacell lá, não tem erro. Eu evoluo sempre, nosso amigo Luiz Guilherme.
Pessoal, sempre abrindo caixinha de perguntas lá. AIMA Laboratório, aí clínica aí, ó, precisando fazer seu check-up, chega no AIMA. E Arte Cacau Cafeteria, o melhor café do sul do mundo é ali na Arte Cacau. E Arte Cacau Chocolate também. Precisando do seu chocolatinho, final de ano aí, ó, em datas comemorativas. E o Marketing Digital é nóis. Vamos seguir lá, Brunão? Bora. Cara, que história, hein? Ixi, Incrível, né? velho. Inclusive, ela não parou de crescer a empresa. Além da empresa de educação online, eu percebi que para eu ganhar uma retenção maior de clientes, eu também precisava abrir uma agência de marketing. Porque como eu já vim desse mundo que eu entendi qual que é a diferença de e-commerce e marketplace, eu vi que são estratégias totalmente diferentes. Então, a minha consultoria, ela não atende e-commerce, ela atende vendedores que querem atuar dentro do marketplace. E para aumentar a retenção desses clientes, eu criei uma agência de marketing também. Então, eu terminava o trabalho de consultoria, que eu vejo como um trabalho pontual, começo, meio e fim, ele aumentava o LTV, o tempo que ele fica comigo, basicamente na agência. Vira uma esteira do produto. E hoje tu tem quantos colaboradores em todo esse... Hoje a gente tem 17 colaboradores. E além da BD Academy e da BD Labs, que é a BD Academy é a empresa de educação e a BD Labs é a agência de marketing, a gente também investiu em tecnologia. Porque eu perdia muito tempo gerando relatórios, analisando realmente a conta do vendedor, e eu já tinha gerado um certo capital, então eu fui lá e comecei de pouquinho em pouquinho a investir nesse braço de tecnologia. Sim. Que a junção dessas 4 empresas, BD Consultoria, BD Labs, BD Academy e a BD Analytics, que é a nossa empresa de tecnologia, elas formam o nosso grupo, O ciclo fechado para BD For You. Caralho. Isso daí foi o grande motivo da BD Consultoria em 2021 ser premiado entre as melhores consultorias do Brasil pelo Mercado Livre. A gente saiu de 4 milhões por mês para 20 milhões em 2021. Você tá ligado, pessoal, que a gente tá falando aqui? A gente não tá falando de 1, 2, 3 milhões. É de 20. 20. E em 2021. Em Bicho, eu queria saber quanto se juntar todos os milhões que passou nessa mesa aqui já. Pra mim, só um pouquinho tava bom. 10%? 5%? Sim. Caralho, que dobro, não? Mas na realidade, eu sempre busquei trabalhar não buscando o dinheiro. Sim, é meio que uma consequência. assim. E o propósito ele é muito real. E hoje, de fato, quem faz acontecer junto comigo são os meus clientes. Eu até brinco muito, né? Porque se ele não executa, ele não vê resultado. E o Mercado Livre também não vê que ele tá tendo resultado. Então, ele diminui a minha qualificação como consultor. Assim como os vendedores, o consultor também tem medalhas. Então, em 2020, eu bati as primeiras medalhas. Medalha Silver, medalha Gold. E em 2021, a gente bateu a maior medalha e foi premiado entre as melhores consultorias do Brasil. E, assim, quantos mil habitantes mais ou menos tem em Rio do Sul? Tava perguntando e não... Cara, você vê que é uma ótima pergunta? Tá, uma base? Sei lá, deve ter uns 60 mil habitantes. 60 mil habitantes. Até perto de Ampere. Perto Hoje de as duas empresas, elas ficam... Na realidade, não. Agora eu me mudei pra São Paulo. Porque é inevitável que eu morava em Rio do Sul, mas eu tava toda hora em São A Paulo. maioria dos clientes, eu imagino que sejam de cidades E assim. os marketplaces também. Então, o Mercado Livre fica em Osasco, a Amazon fica no JK, que é ali perto de casa. E basicamente tem a Magazine Luiza também. Então, esses são os meus parceiros oficiais. Então, eu busco sempre estar próximo a eles, visitando, a gente fazendo No TED a TED mesmo. no TED a TED, porque... E qual que é o principal foco hoje, seu? A empresa, assim, qual que é a principal empresa que você foca nela? Claro que todos têm uma porcentagem, mas tem aquela que... Na realidade, é inevitável. Hoje o Mercado Livre é o maior e-commerce da América Latina. Então, hoje 90% da minha base é focada em Mercado Livre. Que é pegar o consultoria. Exatamente, que pega a consultoria. Mas daí, no final das contas, ele usa o ecossistema como um todo. Sim, Então, sim. assim que ele termina a consultoria, ele não sai da minha base. Ele fica usando a minha empresa de tecnologia, ou vai para a empresa de agência de marketing, ou até mesmo quando ele contrata um colaborador, em vez de ele contratar uma consultoria, ele vai lá e contrata o BD Academy, que é basicamente a nossa empresa de educação online. Porra, galera, que top, hein? O Incrível, cara né? construiu um ecossistema, né? Dentro da internet. Eu aprendi isso daí com as melhores pessoas. A holding de tecnologia que eu trabalhei, ela tinha um ecossistema, tinha várias empresas, e quando eu me vi atuando diretamente com o Mercado Livre, eu refleti em relação ao ecossistema que ele tem. O Mercado Livre tem o Mercado Pago, que é o intermediador de pagamento, o Mercado Envios, que é o modo de envio, Mercado Shops, que é a plataforma de e-commerce, e eu busquei Só explorar, replicou. explorar E você ao tem, máximo isso. você tem alguma formação em faculdade, alguma coisa? Sou formado em administração.
Administração. administração, mas chegou a um certo ponto, cara, que eu falei, cara, isso daqui não é pra mim, porque eu tava aprendendo coisas que eles não falam sobre e-commerce na faculdade de administração. Agora tem uma inclusão maior e tudo mais, só que quando eu me formei não falavam, e daí eu não motivava zero, assim, de... Inclusive, como eu já tinha feito técnico de administração, eu fiz administração depois, cara, eu vi a mesma coisa. E daí, foi o boom mesmo, foi um curso online que eu fiz da FGV sobre e-commerce. E você indica muito os cursos online? Cara, pra falar a verdade, sim, mas eu acho que tem que tomar um cuidado, porque nem todo mundo tem perfil pra estudar de forma sozinha, Aham. entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que vão falar, curso online não funciona, mas às vezes é o perfil da forma da pessoa aprender. Então, sim, funciona, só que acho que não é pra todo mundo. Perfeita colocação. É Né? isso aí, galera. Olha Mas só. é uma realidade. O ano passado, a gente continuou crescendo. A gente cresceu 113% comparado a 2021. Quanto? Então, 113%. Em outras palavras, foi 233 milhões, assim, que a gente acompanhou Caraca. no ano passado. Sem palavra, aqui tá meio engasgando. Traz uma água. Traz uma água ali, galera. Inclusive, quando a gente começou a crescer, os outros canais também começaram a ver a gente. Se torna uma corrente, né? Exato. Então, até 2021 eu era parceiro oficial somente do Mercado Livre. Uhum. Daí, em 2022, a Amazon bateu na minha porta, Magazine Luiza bateu na minha porta, Americanas bateu na minha porta. E daí a gente se fortaleceu, né? Uhum. Criando novas parcerias. Ano passado a gente atendeu mais de 250 clientes, só que no ano de 2020 e 2021 eu atendi 250 clientes. Então, ano passado a gente cresceu tudo que eu cresci em 2 anos de empresa. Este ano a gente já tá Nossa, velho. estruturando, né, esse lado comercial. Eu sou o principal comercial da empresa, só que agora a gente tem um time já comercial, mas eu tava comentando com o pessoal porque a consultoria, a agência também, ela escalona muito fácil. Você aumenta a quantidade de clientes, você tem que aumentar a quantidade de colaboradores. E quando você faz uma consultoria para empresas do tamanho que eu faço, você não pode pegar qualquer consultor. Aham. Então, esses consultores são caros. É que nem eu sempre falo, vendedor bom tá empregado. E bem empregado. Super. É isso aí mesmo. Eu sempre falo assim. Não tem como parar de vender. Não. E no ano passado também surgiu uma oportunidade, como eu já tenho uma certa autoridade nesse segmento, uma empresa de educação que é certificada oficialmente pelo Mercado Livre me convidou para ser um professor. É uma empresa chamada Partners. E hoje, para você ser um consultor oficial do Mercado Livre, você pode se formar. É uma certificação que você faz. Só que, de fato, o que faz um consultor ser bom não é o certificado. É igual na faculdade, realmente, né? É a caminhada, é o know-how dele. É a experiência. E o que faz, assim, vou focar na tua profissão, consultor. O que um consultor de Mercado Livre faz? Perfeito. Fazendo uma analogia, a gente é como se fosse um médico. Então, você vai vir com suas dores. E eu, como médico, eu vou fazer um diagnóstico na sua operação. Identificar se essas dores que você tem, basicamente, além dessas dores, se tem outros pontos realmente de melhoria. E o meu trabalho é, basicamente, com o meu know-how, analisar esses pontos de melhoria e criar um plano de ação. A gente tem contratos de 3, 6 meses, 12 meses, e basicamente a gente faz um trabalho de criação de plano de ação e auxílio na implementação. A minha equipe hoje, a gente tem 17 colaboradores, nenhum deles é operacional. Então eu não coloco a mão no mouse para cadastrar para você. Eu falo o que deve ser feito, como deve ser feito e faço o acompanhamento. Entendeu? E basicamente, assim como um trabalho de médico, a gente vai acompanhando se a pessoa tá tendo resultado, se tá tendo resultado, beleza. Se não tá tendo, volta a criar um novo plano de ação. Então, no caso, esse período de tempo, legal, né? A pessoa pode escolher por quanto tempo ela quer ser acompanhada. isso. Eu coloco uma fidelidade contratual de no mínimo 3 meses, que é o tempo hábil que eu entendo que é o mínimo pra gente criar um plano de ação, a pessoa executar e começar a ver resultado. Isso no marketplace. No e-commerce, meu plano mínimo é de 12 meses. Porque porque o e-commerce, basicamente, você tem que criar uma autoridade. Não é só fazer o tráfego. Tem que construir marca. Tem que construir marca. No caso, é assim, a empresa X tá, tipo, não tô ganhando dinheiro, um exemplo, né, com o Marketplace. Eu vou ligar lá pra BD Consultoria e vou falar, ó, Bruno, eu quero uma consultoria de 3 meses pra mim alavancar minhas vendas no Marketplace. Isso? Exatamente. Só que a gente faz uma qualificação. A gente pergunta, qual é o seu faturamento? Ah, Brunão, não faturo nada, tô começando. Poxa, que legal. Inclusive, segue a gente nas redes sociais, Bruno Darouti.
E basicamente a gente tem conteúdo gratuito lá, inclusive a gente tem a área de educação online. Então, o pontapé inicial para esse cara que está começando é a educação online. Perfeito. Eu fico fazendo uma analogia. Algum de vocês faz CrossFit? Não. Coisa de maluco, né? Mas é muito bom. Mas fazendo uma analogia, é como se a gente fosse um crossfiteiro de vendedor de sucesso. Então, o cara que ele não tá preparado para receber uma aceleração igual a nossa, ele ir partir para um crossfit sem fazer uma caminhadinha, ele vai realmente se machucar. Então, às vezes, ele não vai ter até, inclusive, força, que é capital, para fazer o negócio funcionar. Então, eu faço uma analogia que a BD Consultoria, ela faz um crossfit. A BD Academy, ela é basicamente um cara que vai dar uma receita nutricional, vai cobrar para você fazer uma caminhadinha, entendeu? Então é o pontapé inicial para realmente que você quer acelerar dentro do canal de venda via Marketplace. Caralho. Pra quem tá começando, entra pela tua empresa de educação. E eu entrego como benefício a minha empresa de tecnologia. Porque eu faço uma venda casada. Porque, basicamente, se você... O homem capta o lead, o homem qualifica o lead, o homem vende pro lead e... Não. Não, é incrível. É uma corrente do quê? Mínimo 5... E tá vindo novidades por aí. Tem mais unidades que a gente tá tirando no papel, mas é importante saber dizer não pra oportunidade boa também, no momento correto. Sim. Então, o momento é de fortalecer cada vez mais os produtos que eu tenho nas unidades de negócio, mas é incrível o quanto eu tenho uma veia empreendedora muito forte. Além desses negócios, eu já tenho engatilhado hub de contratação de profissionais, que é a BD Recruta, hub de fornecedores, que é a BD Marketplace, e também tem um projeto que está lançando agora, que é a BD Log, onde a gente vai certificar operadores logísticos para a gente indicar para nossa base. E pode parecer, pô, o cara é muito visionário, mas eu acho que o destino, ele fica batendo na minha cara e fala, cara, cria isso daqui. É os meus clientes que pedem isso, e eu só identifico as dores e vou criando solução. E daí quando vem o teu cliente lá, é que nem você falou aqui, a gente que vai entender um pouquinho mais. Mas no caso, assim, o cliente X vem lá, ó, Bruno, preciso de uma consultoria. Tá, eu não tenho, que nem você falou. Eu tenho 50 mil, né, pra investir. Ah, você vai indicar, ó, eu não vou te auxiliar, eu não vou te vender um plano de 3 meses que eu vou pegar o teu dinheiro. Exato. E não vou te dar resultado e também, né. Então você vai lá, vai lá pra BD Academy, que é a empresa de educação. Você vende um curso, né? Exatamente. Você vende um curso pra ele sair dá o pontapé inicial. Chegar até onde você daria a primeira consultoria daí, né? Que é os 50 mil. Então essa é a meta principal do cara quando entra no treinamento online. 50 mil mensal. 50 mil mensal. O cara tem que ter um faturamento de 50 mil mensal. E relativamente não é muito difícil, porque para bater um faturamento hoje de 1 milhão, é só você dividir esse 1 milhão vezes dividido pelo ticket, e você vai ter uma meta de vendas. E essa meta ela tem que ser dividida por dia. Veja que a venda é uma consequência das visitas. E as visitas, ela tendo uma taxa de conversão, ela alcança esse resultado de venda. Então, relativamente é simples, mas na prática, como fazer isso? É o que a gente ensina no nosso curso. Viu? E outra coisa, assim, como você tá no mundo da internet bem nessa parte, assim, no meio de polícia de venda, quanto você acha que tá explorada a internet hoje? Cara, de 0 a 100. Ela tá explorada a quanto? Acho que 40%. Porra, velho. Ainda tem 60%. Isso eu tô falando 40% pós-pandemia, porque antes era 15%, assim. Então, na pandemia, pra você ter uma noção, usando dados do Mercado Livre, a gente cresceu em 6 meses o que era previsto para crescer em 6 anos. Então, de 0 a 100, galera, a internet é explorada em vendas 40%. Então, tem 60% ainda pra você explorar na internet. Mas, tem que ser rápido. Eu fiz uma matéria recentemente pela Terra, onde eles trouxeram dados pra gente dar um panorama, né? E, basicamente, os dados mostram que de 2022 a 2025, a penetração de venda online no Brasil vai ser cerca de 22%. E, comparado à global, o global vai crescer 11%. Então, basicamente, o Brasil ele tem o dobro de potencial do mundo. É o país que lidera o ranking de crescimento de vendas online. Tá disparado. Disparadamente na frente. Mas vejam que eu disse de 2022 a 2025. Então, o tempo passa voando, mas... São 3 anos. Exato. 2 agora. O tempo voa e você é o piloto, né? Pô, cara. Que bacana, né? Merda, eu tô aqui... Que história. Eu tô aqui, cara, vibrado, velho. E tem muita coisa que a gente vai construir juntos. E realmente, até 2025, muita água vai rolar ainda. E com certeza a gente vai surfar muitas ondas. Pô, então já sabe, né? No mínimo
24 você tem que voltar aqui, cara. Com certeza. Vai tá aqui, ó, ao vivaço aqui, marcado aqui pra 24, você tem que voltar Pra aqui. ver a evolução. Se precisar de parceiros aí pra internet, né, Marcelo? Pô, obrigado por você trazer esse cara aí, cara. Você também, você veio hoje a primeira vez, né? Você trazendo só... Ah, você tá louco, tchê? E pra quem quer te contratar, como que a pessoa te encontra hoje? Entra no meu site, bdconsultoria.com.br, e no caso, hoje, grande parte dos meus clientes é recomendação, né? Então, recomendações dos marketplaces. O marketplace, ele qualifica o cara para determinado patamar ele receber uma consultoria. E daí ele me passa esse potencial cliente, eu faço essa prospecção em cima dele, e hoje, diferentemente no início, hoje já cobro, mas basicamente a gente tem um know-how, tem um entregável muito maior do que quando eu comecei o projeto. Bacana. Que E top, pra mim velho. entender, que eu fiquei com um monte de dúvida, o Mercado Livre, ele só certifica. Uhum. E você ganha do cliente. Exatamente, o Mercado Livre ele não me paga. Só que em 2021, como eu tinha uma representatividade muito grande, né, eu cresci muito rápido, ele começou a me contratar também. Por exemplo, né? Porque ele viu, pô, o cara ele sabe fazer, então eu vou contratar. Caralho, Mercado Livre contratando o cara, velho. Incrível, primeira vez que eu recebi Imagina, velho. Maravilhoso. E o dólar tava alto, tava baixo. Quem é que eu quero saber com o dólar alto? Mas eu quero receber, velho. Na realidade, eles são inteligentes, eles fixaram um valor lá e tudo mais para que não houvesse, né? Mas foi muito bom, foi muito melhor que real. Melhor que ó. Na época eu tive a oportunidade de atender inúmeras empresas, né? Mas de renome nacional eu atendi a Mor, a Loja do Mecânico, a Souvenir, né? Atendi Plazútil, Pressolândia, entre outros vendedores. Caramba. Que top, velho. Com 26 anos, velho. 26 anos. Parabéns, cara. Não, show de bola. Vai trabalhar até os teus 40? Ah, com certeza, né? No Porra. mínimo, né? Até os 40, Mas bicho? eu acho que quando você vai meio que se encontrando, você não trabalha mais. Eu meio que realmente... E se você faz o que gosta? Exatamente, é meio que eu tô vivendo agora. Eu acho que eu trabalhava quando eu era um colaborador, não tava tão feliz, assim, daí eu vi o trabalho como um castigo. Hoje eu vejo como a minha fonte de liberdade mesmo. O bom de trabalhar com online é que você pode trabalhar em todo e qualquer lugar, só que o ponto é que você não pode parar de trabalhar. Bem isso aí mesmo. E como é que você veio parar aqui com o Marciano hoje, da nossa querida aí, ó? O Marciano é, inclusive, um dos sellers que a gente desenvolveu a parceria. Ele participou de um evento que eu fiz lá no Mercado Livre, e desse evento nasceu uma conexão que, basicamente, estava acompanhando já o resultado dele. Falei, cara, eu tenho que fechar com esse cara. Por mais que as empresas elas tenham um faturamento representativo, não há empresas que a gente não pode aumentar o faturamento. É o beta contínuo, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E em conexão com ele surgiu a oportunidade de a gente fechar uma parceria. Que daí o Marciano importa, né? Exatamente. E daí ele vende na Marketplace, né? E ele tem um e-commerce e tem um marketplace. Já é referência no e-commerce, no marketplace ele domina e agora tá junto com a gente para acelerar ainda mais. Caraca. E acelerar o Como é que, viu? Como é que nós acelera aqui? Mas é incrível, porque, cara, você pode vender de tudo no online. Acho que, principalmente no marketplace, tem que ter essa percepção de você não olhar pra dentro e falar, cara, eu vou vender isso daqui. Não, você tem que olhar pra fora. O que o mercado quer comprar que você possa vender? Esse é o segredo de crescer rápido no marketplace. Vender o que ele quer que você venda. No e-commerce, não. No e-commerce você tem então, que... no caso, assim, se você entregar uma coisa que o Marketplace tá pedindo uma escala ali, é aquilo ali que ele vai ter que selecionar uns exemplos assim. É que o marketplace é o shopping online. Então, antes de você chegar e falar, eu tô vendendo isso daqui, quer comprar? Você vai no shopping e vê, poxa, o que a galera tá mais comprando aqui? E hoje tem empresas de tecnologia como a BD Analytics, tem integração via API do Mercado Livre, que dá para fazer essa análise de mercado. Então, fazendo uma análise de mercado, você basicamente tem uma assertividade maior na hora de colocar o produto à venda. Por isso que eu já entrego com uma venda casada do meu treinamento online, porque o treinamento online, ele é para entender como funciona o marketplace e como conseguir acelerar dentro dele. E acelerar dentro do canal é você olhar para ele de forma estratégica e falar, poxa, o que tem de demanda ali que eu poderia atender? Não necessariamente desmerecendo o que você tem para vender. Você tem que olhar sempre o interno e ver, pô, isso aqui eu tenho, vou tentar vender. Mas você não pode depender só do que você tem. Você tem que realmente ter um perfil de olhar o que o mercado quer comprar e você ser o cara que vai fazer essa conexão. Tá, no caso daí, o Marciano importa alguma coisa que o mercado Marketplace tá necessitado. Exatamente.
Isso, Incrível. Caralho, velho, incrível, velho. Isso através dos números. Exatamente. Olhando o número. Na realidade, em 2021, Que não mente, quando eu criei a empresa de tecnologia, foi para que houvesse realmente esse posicionamento. Não tomar decisões no achismo. O online não te dá possibilidade de achismo. Quem acha, ele erra. Então, basicamente, para ter resultado em 3 meses, que é o nosso tempo mínimo hábil de contrato, realmente você tem que tomar as decisões com base em dados. Então, hoje a gente pluga na conta do vendedor, gera inúmeros relatórios para facilitar a tomada de decisão dele com base em dados e também dá acesso à API para que ele faça estudo de mercado e faça inclusão de sortimentos. Show de bola. Pô, eu tô sem palavras. Ô, Marcelo, você tinha que ter trazido esse cara numa próxima pra gente sugar mais, velho. Vai ser muito conteúdo pra nossa cabeça. É bastante coisa, né? É muito. Pessoal, daqui a pouco vamos fazer a live aqui com. Ah, não. Meu, é muita coisa pra nossa cabeça, velho. Chegou a bagunçar, ó. Não, eu tô perdido aqui, cara. É muito conteúdo, velho. Cara, e quem quer começar hoje, quem não tá no online, Uhum. por onde a pessoa começa assim? Ah, eu quero começar vendendo no Mercado Livre. Ele vai mandar pra Academy lá. Exatamente, mas eu digo mais, eu acho que o Mas cara que como tá... começar? O cara que ele basicamente está começando, o principal, a educação ela é a porta de entrada. Seja educação gratuita ou seja educação paga. Então, hoje no YouTube tem muito conteúdo, só que tem que ficar muito atento aos gurus aí que vendem curso. Então, dentro dessa junção de muito conteúdo ali, existe uma coisa ou outra que não vale a pena. Mas eu iria começar através dos conteúdos. Eu recomendo parceiros certificados, porque hoje existem... Qualquer empresa coloca vídeo no YouTube, mas para você fazer um treinamento oficial do Mercado Livre, você tem que ser certificado. Então, os treinamentos oficiais é a porta de entrada mais assertiva para aquele cara ter sucesso. Mas aquele cara que não tem nenhum capital, o YouTube da vida, o Instagram realmente, ou o Facebook, grupos, basicamente eu vejo como uma porta de entrada de fato. Caralho. Show, galera. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, que conteúdo top, hein? Mais alguma pergunta, Marcinho? Tá louco? Já levei uma aula aqui que eu aí metade da minha vida, eu acho que não ganhei de conteúdo, velho. Ah, é? Pô, Porra! fico muito feliz com isso. Nossa, a gente abre a mente assim, ó. É isso que é o intuito do podcast. É trazer esse tipo de pessoas que trazem um conteúdo pra gente agregar. Ó, eu já peguei várias sacadas que dá pra agregar pra nós na nossa agência. Uhum. Entendeu? Exatamente. E é engraçado porque hoje, por mais que vocês tenham uma agência, eu não vejo como concorrente. Sim. Eu vejo como um agente transformador de realmente ser os caras que vão fazer esses números de crescimento fazer acontecer. Porque é a gente que faz acontecer. Ainda mais sabendo que, assim, por um analista de internet que vende, sabendo que a internet tá 40% explorada. Incrível, né? Porra, eu achei que Temos já tava muito a nos explorar. 60 aí, por aí. Mas tem que acelerar, né? Mas tem que eu acelerar. vejo que tem grandes desafios no Brasil, que é a logística, tributário e, obviamente, a educação dos pequenos e médios negócios. Então, a educação, ela vai fazer com que aumente esse percentual. E assim, a empresa que não tá na internet hoje, o que você recomenda pra ela? Ir pra internet. Urgente, né? Urgente, antes tarde do que nunca, tá? Porque, inclusive, é engraçado, mas o pessoal acha que a internet é só o e-commerce, mas o WhatsApp é a internet. Então, se você faz venda pelo WhatsApp, você faz venda online. E, inclusive, poucos acabam usando da forma correta o WhatsApp, porque ele está em 98% dos celulares. Então, o principal meio de comunicação é o meio onde você pode ter venda. Então, você que não vende online, a primeira coisa que você faz é olhar o seu WhatsApp, criar um catálogo no WhatsApp e realmente começar a usar ele de forma estratégica. Mas não fique só nesse canal. Eu acho que criar uma rede social, gerar conteúdo sobre o seu negócio, é formas de você começar a entrar nesse mundo online. O Marketplace eu já vejo que é um mundo de pessoas que já deram esse passo inicial de cuidar do WhatsApp, basicamente de criar uma rede social e tudo mais. Então, é um passo por vez. Top. E é isso aí. Vamos ter que encerrar porque o tempo é curto. Nosso convidado é de São Paulo. Temos que... Deixa suas redes sociais aí. Show de bola. Pessoal, para quem quiser me seguir, eu me chamo Bruno Darolt, D-A-R-O-L-T. Porque geralmente o pessoal escreve Darolt errado. Mas se você pesquisar com BD Consultoria, com certeza você já encontra a gente nas redes sociais e também através dos buscadores, né? Google e etc. Show demais, galera. Valeu. E semana que vem estamos de volta aqui. Muito obrigado, Bruno, por você ter vindo aí. Gratidão, obrigado, Marcelo, por ter trazido o homem. Bora fazer acontecer.
Valeu, galera. Até segunda-feira que vem. Grande abraço para nossos patrocinadores aí, ó. Arte Cacau Cafeteria, Arte Cacau Chocolateria. E precisando aí, ó, chega lá no Chocolateria lá, que é o melhor lugar que tem pra comer chocolate. Aí, valeu. Valeu, galera. Até mais.